curso eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o diagrama de atividades, né? Que é um diagrama que a gente usa para poder representar fluxo de processos, né? Pode ser o fluxo de um algoritmo, pode ser a execução de um processo mesmo dentro de uma empresa, né? Um processo de vendas, tá bom? A gente faz uso desse diagrama justamente para poder entender melhor aquilo que a gente vai modelar para depois, no nosso caso, né, transformar em software, né? Mas pode ser para qualquer outro tipo de entendimento que você precise organizar as ideias e entender como que o cliente trabalha. Tá? Considerando aqui o RUP, né, que é uma metodologia para você poder fazer desenvolvimento de software, né? Esse aqui é o famoso diagrama da baleia, né? Então essas ondas aqui parecem baleias aí. Esse diagrama ele pode ser aplicado, né, na etapa de requisitos, análise de projeto e teste. Você pode inclusive fazer o fluxo de testes aí utilizando esse diagrama. Muito bem, vamos avançar. Então, olha, a definição clássica, né, do livro do Julianes Guedes, que eu gosto muito, fala o seguinte, né? Um diagrama orientado a fluxo de controle que representa os estados de uma atividade. Atividade é qualquer ação que está sendo executada, pode ser um fluxo lá, uma atividade mesmo do próprio processador, né? Trabalhando com uma manipulação de uma variável, realizando alguma expressão, tá? Ao invés de estados de objeto, tá? Porque existe o esquema do diagrama de objetos, que é para você poder representar estados de objetos que a gente vai ver mais para frente. Não é esse o caso do diagrama de atividades. O diagrama de atividades é para você representar o fluxo de uma atividade sendo executada. Então ele preocupa-se em descrever os passos a serem percorridos para a conclusão de um método ou algoritmo, ou seja, concentra-se na representação do fluxo de controle de uma atividade, tá bom? Quem já viu o fluxograma, né, pode ser que encontre uma forte semelhança aqui com o diagrama de atividades. Só que o diagrama de atividades oferece alguns recursos que a gente não tem no fluxograma, tá bom? E ele então, padronizado, né, pela UML, que é a linguagem de modelagem unificada, tá? Que a gente usa para poder representar software, né? Software orientado a objetos. Então aqui eu tenho, esse não é o diagrama de atividades, né, que eu tenho um mapa mental, na verdade apresentando vários conceitos aqui que a gente vai estudar dentro do diagrama de atividades, tá bom? Então tudo que está aqui é definição do diagrama, onde que você aplica, né, o que é uma raia, decisão, barra de sincronização, transição, atividade, estado final, estado inicial, tudo isso a gente vai ver no decorrer dos próximos slides, tá bom? Aqui tem um resumo, né, para a gente se guiar aqui, tudo que a gente tem que ver. Ainda vamos ver mais coisas que tem aqui, tá bom? Mas essa aqui é a parte principal desse diagrama. Então aqui a gente tem, né, um exemplo inicial do diagrama, né, de atividades, que seria a sintaxe do diagrama, né, o nome está ali. Então contendo a maioria dos elementos que a gente vai trabalhar com o diagrama de atividades, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar um lapisinho aqui, mas o mouse não está aceitando, não tem problema não. Então a gente começa ali, né, todo diagrama começa lá no estado inicial. Inicialmente, então, vamos considerar como uma verdade que você só pode ter um único estado inicial por diagrama, tá? A gente vai ter algumas situações que a gente vai desenhar isso, pode ser que ele tenha mais de um, mas o mais comum é ter apenas um. A setinha, quando tem uma mudança, né, de uma atividade para outra, tá, de uma ação para outra, essa setinha ali, né, a transição, ela só vai ter alguma coisa escrita nela nesse diagrama quando ela estiver saindo de uma decisão. Está lá na raia 3. Ó, né? Aí você tem o porquê que ele saiu, porquê que ele seguiu naquele sentido. Tá? Essa seria a característica dela. E aí a gente tem também, né, o estado de ação, né, que é logo na sequência, que é a própria atividade, ali você descreve o que está sendo feito. Se você observar, esse diagrama está dividido em colunas, né, que são as raias, determina quem está executando cada ação, qual é o ator, né, que é responsável pelo aquele grupo de ações que está dentro daquela raia ali,
tá bom? A gente tem, logo depois ali na raia 3, a decisão, né? Que é onde o fluxo chega numa decisão, chega apenas uma setinha e podem sair N setas, sendo que cada uma assume um caminho exclusivo, tá bom? Então eu não posso ter possibilidade de seguir dois caminhos na sequência ali de uma decisão. Só posso ter a saída para um dos lados. Pode ter 10 setas ali, mas tem que ser com valores específicos para seguir por cada rota. Tá? Seria como se a gente estivesse vindo numa rodovia que tem várias opções de pista para a gente poder entrar, né? Então você escolheu uma por ali que você tem que ir. Você não tem como estar percorrendo dois caminhos aqui ao mesmo tempo, né? Na Marvel tem, mas aqui no mundo real não tem. Bom, e aí, pegando ali na raia 2, né, a gente tem as barras de sincronização. O que são essas barras de sincronização? Elas indicam fluxos que ocorrem simultaneamente, tá? E assim, onde a gente tem lá estado de ação 4A, por exemplo, eu poderia ter um outro diagrama completamente ali dentro, ocorrendo várias ações, com várias atividades, decisão, junção, outras barras de sincronização, não tem problema. O que acontece é o seguinte, ele só continua do join para baixo quando tudo que tiver aqui dentro tiver sido concluído. Tá? Então elas ocorrem paralelamente e o fluxo, né, a sequência do diagrama, ela só executa a partir de que todas as onde saíram lá, né, as bifurcações, lá, os processos paralelos, quando todos chegarem lá embaixo, né, no join, é que o diagrama continua, tá? O processo continua a partir dali. A gente observa ainda na raia 4 ali a junção, né, que é onde eu trabalho para unir várias transições vindas de caminhos diferentes para sair em uma só. A gente tem que tentar sempre fazer chegar numa atividade, né, apenas uma transição, tá? No estado de ação, sempre chegar a uma transição. Mesmo porque se a gente olhar para cima ali na decisão, a decisão só pode chegar uma setinha. Podem sair várias, mas chega uma só. E na junção, chegam várias e sai uma. O símbolo é o mesmo se você olhar só para o centro dele ali, que é o losango. Mas se você olhar em volta, você diferencia bem. Na decisão, chega uma setinha só e saem várias. E na junção, chegam várias e sai uma só. Não existe um elemento que você tem várias chegando e saindo várias. Tá? Isso não tem. Tá bom? E por fim, né, lá no finalzinho da raia 3, a gente tem o estado final. Então essa daí é uma visão geral, né, dos principais elementos do diagrama de atividades. Vamos ver alguns deles e alguns exemplos. Então aqui na barra de sincronização, por exemplo, a gente tem ali o momento que você liga o veículo, né, e você precisa sair com o veículo com câmbio manual, né? Você precisa então soltar a embreagem e ir acelerando, né? Somente quando você conclui ali o seu processo de aceleração e a embreagem está completamente solta, o veículo está livre, né, em movimento, você concluiu ali aquela passagem de marcha e tal, enfim, tá bom? Coisas, a ideia aqui é mostrar a simultaneidade. A barra de sincronização é isso. Aqui um diagrama que ele só tem processos, né? Então a empresa de processamento de dados do Paraná usa essa metodologia, por exemplo, para desenvolver software, né? Ela faz análise do problema, projeta a solução e constrói a solução. Tá bom? Esse é o fluxo deles. Aqui a gente tem um outro exemplo, então, de um diagrama de atividades, né? Para calcular, verificar se um número é primo. Então, observa que na primeira atividade ali, logo na sequência do início, ó, a variável x recebe o valor número, né? A variável i recebe 1 e a variável rest recebe 1 também. E aí ela sai diretamente para uma junção, porque a primeira ação, na verdade, seria ali naquela decisão de estar rest igual a 0, rest diferente de 0. Só que tem um momento que vai ter uma outra transição chegando, saindo lá do cantinho direito aqui, rest igual a mod número i. Ele retornaria para o mesmo ponto. Então, como não tem um losango, né, onde chegam várias transições e saem várias, foi utilizada então uma junção antes, né, para poder chegar com as duas transições ali, e a partir dela chega na decisão
E aí nessa decisão você verifica, né? Resto é igual a zero? Vamos pensar no número 3, tá bom? Para a gente fazer esse processo aqui. Então x está valendo 3 ali. Resto é igual a zero? Não, né? Acabamos de atribuir 1 para o resto ali. Então ele vem para baixo. O resto diferente de zero é, então ele vai lá. I recebe I mais 1. Ou seja, I vale 1, agora I passa a valer 2. Né? Nesse primeiro caso aqui, ele vai verificar. Ó, se I for maior que a metade de x, ou seja, 2 é maior que a metade de 3, é. Então ele já veio aqui para baixo. Ó. Informa que o número é primo, de fato o número 3 é primo. Né? Vamos pegar um número um pouco maior, só para a gente poder repetir esse fluxo aqui, passando por todos os pontos. Então agora nós vamos pegar o número 6, tá bom? Recomeçamos o processo e a gente começa com x lá, né, recebendo 6. Então no primeiro momento a gente já sabe que o resto é 1, então o resto é diferente de 0, ele soma 1 ao i, né? Então o i vai passar a valer 2. 2 é maior que a metade de 6? Não. Então ele continua aqui em linha reta, né? 2 é menor ou igual a metade de 6. Aí a variável resto recebe o resto, esse mod aqui me dá o resto de uma divisão, né? O resto da divisão do número por 2, que o meu i é 2. Então 6 dividido por 2, resto 0. Ele retorna lá em cima, né? Passa pela junção, vai na decisão, verifica. Resto é igual a 0? É. Então ele forma que o número não é primo, de fato 6 não é um número primo e ele finaliza. Beleza? Então essa é a ideia da gente usar esse diagrama de atividades aí para representar, por exemplo, a execução de um algoritmo. Tá? Isso é bem legal para quem quer entender, né, antes de você começar a programar, né, entender os conceitos de algoritmo, de programação, montar esse tipo de diagrama que ele vai te ajudando a desenvolver o raciocínio, né, por onde você vai e tal. Então isso ajuda bastante. Quem tem dificuldade, recomendo revisar isso. Bom, aqui nós temos um outro exemplo, agora mostrando o diagrama de atividades, né, para um fluxo do processo de uma pizzaria. É uma pizzaria grande, né, onde você tem lá, tem atendente, tem o pizzaiolo, né, e tem o entregador da pizza. Então, olha só, começa lá em cima, o cliente solicita a pizza, aí o atendente verifica, né, se o cliente está cadastrado. Se o cliente não tiver cadastrado, ele desce aqui, ó, pela esquerda. O atendente solicita os dados para o cliente informa os dados, o atendente registra o cliente. Se ele tiver cadastrado, ele se encontra aqui nessa junção, né, aqui da raia do atendente, e verifica aqui, ó, solicita os dados do pedido. Aí o cliente informa o pedido, o atendente registra o pedido, encaminha para o pizzaiolo que prepara a pizza, o entregador embala a pizza e aí ele vai para a entrega, né? Ele entrega a pizza e solicita pagamento. Enquanto esses dois fluxos, essas duas atividades não forem concluídas, ele não vai do entregador lá para o cliente, não, tem que esperar ele entregar a pizza e solicitar o pagamento. Aí o cliente vai e efetua o pagamento e o processo termina, tá bom? Então essa é uma visão aí bem macro, né, de um fluxo de processo. E no nosso caso, da nossa disciplina aqui, a gente vai aplicar para esse contexto. Tá? O contexto atual é interessante para a gente conhecer o diagrama, né, no caso aqui do algoritmo, né, para a gente poder calcular aqui, verificar se o número é primo, mas a finalidade na nossa disciplina é aplicar dentro dessas situações aí, para a gente entender o fluxo de um processo, né, e depois a gente transformar esse processo aqui numa solução de software. Tá bom? Eu preciso fazer um programinha que substitua esse processo aqui, por exemplo, ou que auxilie na execução do processo. Tá bom? Então é nisso que a gente vai aplicar o diagrama de atividades. Então, nesse momento, fica aqui essa atividade para vocês poderem desenvolver. Né? Então, eu vou abrir um local lá no nosso site, né, para que vocês possam enviar a solução de vocês agora, tendo por base esse probleminha aí, que é de registro de sinistro de um veículo feito por uma seguradora, né? Então, quando ocorre algum tipo de sinistro para um veículo que está segurado, a proposta é executar esse processo. O segurado aciona o seguro, a seguradora recolhe o veículo e encaminha para a oficina avalia os danos. Se houve perda total, avisa a seguradora para que ela efetue o pagamento do seguro ao segurado.
Caso contrário, o carro é encaminhado para reparo e a seguradora deve cobrar a franquia do segurado, o segurado deve pagar a franquia. Apenas após todas essas tarefas terem sido concluídas, o segurado pode retirar o veículo da oficina assim que for notificado por ela. Então, releiam, né, isso daqui e vão, por favor, construindo o diagrama de atividade de vocês a partir desse processo. Tudo bem? Os diagramas que a gente vai ver no nosso curso aqui de UML, né? É interessante que vocês façam uso de alguma ferramenta, tá bom? Eu recomendo para vocês aqui, eu gosto bastante do Asta, né? Se você digitar no Google lá, Asta, ele vai abrir aqui no primeiro link aqui, o site oficial, tá? E tem aqui o Asta Community, que é a versão gratuita, né? Do Asta. Ok, vamos aceitar aqui os cookies do site, não tem problema. Só que o Asta Community está falando aqui, olha, que foi descontinuado, tá? Então teria que buscar na internet de repente alguma versão aí do Asta Community, tá? Porque fora isso só comprando. Mas a gente tem também online uma ferramenta, né, que é o Lucidchart, é um sitezinho onde você tem limitação para usar gratuitamente, mas ele permite tranquilamente aí que vocês construam, né, diagramas a partir dele, tá? Já estou entrando aqui na minha conta, né, eu já estou registrado. A gente pode, né, criar, ó, vou criar um novo aqui, novo documento do Lucidchart, ó, e vamos aguardar ele carregar rapidamente. Bom, e aí ele já tem algumas formas aqui, mas eu posso adicionar, né, outras formas. Clico aqui em mais formas, ó. Mais formas. Aí ele traz para a gente as possibilidades. Entre elas nós temos aqui, olha, a UML. Então nós vamos colocar formas UML aqui, tá bom? Usar formas selecionada, né? E aqui ele traz, olha, né, estado, atividade, tá vendo? Que é o que a gente tinha visto. Então pegar lá a primeira coisa, né, montar as raias, ó. Clica aqui, né? Basta clicar aqui, então arrastar para a tela, ele já vai criar aqui, ó. Então vou pegar aquele exemplo que a gente fez, por exemplo, ali do cliente, né? Vou pegar uma outra aqui, ó. Vou clicar e vou arrastar ao lado aqui dessa, né? Obviamente que a gente vai posicionar para ficar bonitinho. Aí é ajuste mesmo, né? Ele já deveria posicionar, mas a gente ajusta. Aqui teria o atendente, beleza? E aí a gente vai criando, ó, o início, né? Normalmente. Clique e arrasta para cá. Vamos pegar ali aquele processo, ó. Essa atividade aqui. Ele está chamando de estado, mas é a nossa atividade. A gente, né, solicita atendimento, por exemplo, né? E aí a gente cria um outro estado. Deixa eu ver o nome que ele está chamando esses caras aqui. Aqui que ele chamou de atividade, né? Estado de ação e tal, mas isso aqui é com atividade embutida, né? Vamos continuar usando esse cara aqui mesmo, tá? Deixa eu criar esse aqui só para ver como é que ele cria. O que ele faz? Com o ancinho ali. Aqui na verdade isso aqui é um estado de subatividade que a gente vai ver. Tá? Então eu vou remover, não quero esse cara não. Botão direito nele, excluir. Ou então a tecla delete. Vamos continuar usando estado aqui. Eu uso mais o Asta, né? Mas esse cara aqui, eu estou fazendo aqui com vocês para vocês poderem ter a oportunidade de visualizar como é que a gente faz. Ó. Tem esse botãozinho aqui, adicionar linha de conexão. Né? A gente vai conectar aqui e dar o clique, né? Sem multiplicidade, sem inverter direção de linha, tá ok. Aqui também, ó, adicionar linha de conexão e a gente puxa até aqui, beleza? Essa daqui, né, não ficou em cima certinho, a gente pode diminuir a altura dela aqui, para ficar mais bonitinho, tá? E assim vocês vão montando, né? Fica mais bonitinho. Existem outras ferramentas também que vocês podem pesquisar na internet aí como construir. Mas essa daqui é uma online que vocês podem usar, inclusive pode convidar um colega seu, né? Você compartilha ali para ele poder editar junto com você, vocês podem fazer juntos, enfim, né? Fiquem à vontade, podem inclusive compartilhar a solução para o professor poder visualizar, tá? Usem a ferramenta que vocês acharem mais adequada e bons estudos para vocês. Aquele abraço.